Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. Vou pedir o telão para ver se consegue botar na Almeida Revista e Atualizada, a versão ARA, para ver se no final vai estar do jeito aqui que está essa versão. RA é a mesma? Ah, não, já está ali, ó, essa mesmo, RA. Ah, legal, Revista Atualizada, beleza. Vou até ver se eu lembro de falar isso. João 11:44 diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Esse texto aqui no finalzinho dizendo, duas coisas que me chamam a atenção. Saiu aquele que estivera morto. Então se ele estivera morto, agora ele está vivo, certo? E ele está dizendo assim, ó, só que ele saiu amarrado, ele saiu atado. O texto diz, ele não pode se mover muito. Eu não sei nem como é que ele saiu, porque se ele foi até com os pés, não sei se ele saiu pulando, né, para conseguir sair ali de dentro com dificuldade, se ele saiu rastejando, como é que ele saiu? Mas a Bíblia diz que ele estava atado, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto no lenço. Ele está vivo, mas ele não pode fazer nada. Ele voltou à vida, mas ele não pode se movimentar. Ele voltou à vida, mas ele não pode fazer nada com a mão, ele não pode mexer o braço. Ele voltou à vida, mas ele não pode enxergar. Ele tem olhos, mas não tem visão. Você entende isso? Ou seja, ele está todo preso. E a instrução de Jesus é: desatai-o e deixa ele ir viver a vida dele. Isso aqui chamou muita atenção quando Deus estava falando comigo sobre esse texto. Por quê? Porque nós estamos vivos. Tem alguém vivo aqui? Se não levantar a mão, sai de perto, que está esquisito isso. Mas olha só, nós estamos vivos, sim ou não? Amém. Depois acabou o culto, nós vamos comer aquele pudim de leite bem doce, porque nós estamos vivos. Quem está morto não tem prazer no paladar, não é isso? Já pensou se você chega em casa, teu cunhado, pensa, quer te fazer uma surpresa, está lá com a picanha na churrasqueira. Já pensou isso? Você chega em casa, tem lá, o que você gosta de comer? Cebola. Cebola lembra o Egito, irmão, né? Então assim, você tem lá aquela comida, você chega, de repente, tem alguém lá fazendo comida para você. Pensa nisso, que coisa boa. Mas por que a gente pensa nisso? Porque a gente está vivo. Por que a gente tem sonho? Porque a gente está vivo. Por que alguns não têm sonho? É porque está meio vivo. Você entendeu? E quando eu digo sonho, não é só uma coisa mirabolante, não. É querer algo. Mas o Lázaro, que aqui está falando da ressurreição de Lázaro. Lázaro agora está vivo, mas não pode fazer nada. Está vivo, mas está atado. Está vivo, mas não pode andar para onde ele quiser. Está vivo, mas não pode pegar o que quer. Está vivo, mas não pode nem enxergar. E sabe o que Deus chamou a atenção para mim? Nós estamos nessa campanha de oração esse mês, chamada Vida Plena, restauração total. E o tema dessa mensagem é vida plena. O que Jesus pode fazer por você? O que Jesus pode fazer por nós? Por quê? Porque para ter a vida plena, nós precisamos ter os movimentos plenos. Você entende isso ou não? Porque Lázaro foi ressuscitado, mas para viver uma vida plena, Jesus precisou dizer assim, ó, desatai ele de cima e embaixo, porque a Bíblia está dizendo, as pernas estavam atadas, os pés estavam atados, as mãos estavam atadas, os braços estavam atados, e o rosto estava coberto. Ou seja, nem para descobrir o rosto ele não conseguia, porque os braços estavam atados. E tem hora que a gente está vivendo uma vida assim, a gente está ou com toda a nossa vida atada, ou com parte da nossa vida atada.
Alguns, por exemplo, pode não estar com a cabeça coberta, igual ele. Mas como a perna está atada, ou como o braço está atado, ele não consegue ir buscar aquilo que ele vê. Às vezes, ele está todo desatado, mas está só com o braço atado e a cabeça coberta. E ele não consegue mais ver. Por quê? Porque ele está sem condição de desatar a cabeça para enxergar os lugares. Ou seja, às vezes nós não estamos todo atado. Às vezes algumas partes da nossa vida está como Lázaro. E aí a gente não consegue viver a vida plena. Você entende isso? A gente até tem um sonho, mas parece que a nossa mão está atada, a gente não consegue ir buscar. Às vezes a gente tem uma boa visão, porque o nosso rosto está descoberto. A gente tem um desejo, uma boa visão, mas o que acontece? Às vezes as nossas pernas estão atadas e a gente não consegue andar. Então eu quero te mostrar que quando Jesus traz Lázaro à vida, Jesus quer dar vida plena a ele. Mas existem coisas que Jesus vai até nos dar. O fôlego de vida, Deus que nos deu. Não tem como a gente acrescentar 5 minutos a mais na nossa vida. Ou Deus nos dá, ou não vai ter. Você olha para Ezequias, o rei Ezequias estava pronto para morrer. O profeta diz: você vai morrer. Ele ora ao Senhor e Deus acrescenta 15 anos para ele. A gente não tem como acrescentar tempo de vida para nós. E então existem coisas da nossa vida que nós podemos fazer, e existem coisas que Jesus precisa desatar na nossa vida para a gente viver uma vida plena. E é sobre isso que eu quero ao mesmo tempo pregar e profetizar. Primeiro área que precisa a gente entender que Jesus pode fazer, está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Agora todos os textos são na nova tradução da linguagem de hoje. Olha como diz Mateus 6. Então não é Mateus 6. Depois eu te falo qual é o texto. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. O Léo já vai achar, o pastor Tiago já vai achar, eu te falo. Então assim, era sábado, e a Bíblia diz que tinha um homem com a mão aleijada. Um texto vai dizer mão mirrada. Por isso que eu botei na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar claro. A mão mirrada, que quer dizer, é uma mão aleijada, diz o texto. O homem estava com a mão aleijada. E a Bíblia diz, versículo 10: Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. A Bíblia diz que o homem estendeu a mão e ela sarou. Então veja o que a Bíblia está dizendo: que Jesus entrou no lugar aonde tinha um homem com a mão aleijada. Você sabe qual era a atadura que ele tinha? No movimento das mãos. A coisa mais simples. Quem gosta de tomar café aqui de manhã? Quem toma todinho aqui de manhã? Alguém riu. Quem toma Nescau de manhã? Olha aí, gente. Quem toma Nesquik? Eu não sei nem como é que chama hoje Nesquik, né? Isso é longe, hein? Quem lembra do Nesquik? Era Nesquik, não era? Aquilo era caro, aquilo, você era rico se você lembra disso, né? Era caro. Aí o que acontece? Qual o movimento mais simples do café da manhã? O mais simples. Pastor, comer o pão. Não, comer o pão já é complicado, você fica mastigando. Esse aqui é o mais simples. Esse homem não podia fazer. Eu não sei como é que ele fazia para se alimentar. O movimento mais simples, ninguém vai lembrar que uma mão é tão importante quanto na hora de comer.
Porque se você não comer, você morre. Então o movimento mais simples esse homem não podia fazer. Eu não estou falando que ele não podia trabalhar, já seria um outro grande problema. Ele não poderia trabalhar, ele não poderia cumprimentar alguém com a mão, só movimento simples. Se alguma coisa caísse no chão, imagina que ele tivesse de boné, e deu um vento, levou o boné, caiu no chão, ele precisaria de ajuda para colocar o boné de novo. As coisas mais simples, quanto mais as mais difíceis. Montar o móvel que acabou de comprar, trabalhar, do trabalho mais simples que for. Mas sabe o que Jesus fez? Cruzou no caminho daquele homem e devolveu ele a capacidade de fazer. Grave isso, não devolveu o movimento da mão, devolveu a capacidade de realizar. Você entende isso? Devolveu a capacidade de fazer, devolveu a autonomia para ele. Então a primeira coisa que eu aprendo que Jesus é capaz de fazer para me dar a condição de viver uma vida plena, ele pode devolver a capacidade de fazer para nós. Ah, pastor, mas a minha mão está perfeita, a minha mão está perfeitinha. Então, aí é que entra o problema. A gente está perfeito por fora e muitas das vezes limitado por dentro. A gente está perfeito, a mão está funcionando, mas ela está em desuso. Ela perdeu a capacidade de fazer. Deixa eu te falar, eu vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que Moisés foi escolhido por Deus e separado por Deus para libertar o povo. Mas agora ele foge, ele sabia que ele era o libertador, ele fez aquele problema todo, ele teve que fugir do Egito. 40 anos depois, no tempo de fuga, Deus aparece para ele e manda ele fazer. Manda ele fazer o quê? Fazer, voltar e libertar o povo. Deus falou assim: você nasceu para fazer algo. Fala com a pessoa que está do seu lado: você nasceu para fazer algo. E pergunta a ela: por que você não está fazendo? Porque se nós nascemos para fazer algo, a pergunta é: por que nós não estamos fazendo? Pergunta a pessoa que está do seu lado: sua mão aí está boa? Então, se a nossa mão está boa, a atadura está em outro lugar. De repente dentro da nossa mente, nas nossas emoções. Nós vamos ministrar sobre emoções na terça-feira. Ou seja, nós nascemos para fazer algo. Moisés nasceu para fazer algo, mas o que aconteceu na vida dele atou as mãos dele. O que aconteceu na vida dele, e você vê que Deus vai primeiro retornar para Moisés o poder de fazer com as mãos. Deus não vira para ele e fala assim: dá 3 pulinhos aí, Moisés. Ele deu 3 pulinhos, apareceu água debaixo do pé. Não aconteceu isso. Olha o que Deus fala: o que é isso aí na tua mão? O que é isso na tua mão? Ele tinha perdido a capacidade de fazer. E Deus vai tirar a atadura da mão dele. Mas a atadura foi criada lá atrás, quando deu ruim. Tem muita coisa que deu ruim na nossa vida que nos tirou a capacidade de fazer. A gente até quer fazer, mas tem medo de fazer. A gente quer fazer, mas tem medo de dar errado se fizer. E a gente vai ficando todo travado. Mas a Bíblia diz que Deus pergunta para ele: o que é isso na tua mão? Porque a mão dele estava atada. Ele diz: é uma vara. Então joga na mão. Ele vai fazer com a mão. Puf. E aquela vara vira cobra. E Deus diz, Deus não fala para ele usar a boca. Deus diz assim: diz a cobra que vira vara? Não. Ele vai ter que fazer com a mão. Deus está soltando a mão dele. E ele diz assim: agora vai lá e pegue no rabo da cobra. E agora a mão vai ter que funcionar de novo. Por quê? Porque Deus vai usar a mão dele para libertar o povo.
Deus não vai usar a boca, dizendo, como no vale de ossos secos, Deus vai usar a boca de Ezequiel. Profetiza, e na medida que ele profetizava funcionava, mas a ordem sempre era: levante a sua mão e faça. Levante a sua mão sobre o mar, bata no chão com seu cajado, tudo envolvendo a mão, o braço. E o que Deus está fazendo ali é soltando a atadura da mão dele para que ele possa fazer. E quando ele pega no rabo da cobra, ela vira de novo a vara. Mas ele fala: e se o povo, olha como é que ele estava preso, atado. Deus está soltando a atadura da mão dele, e ele está atado. E ele diz assim: mas se eles não crerem nisso, aí ele diz: então, coloque a tua mão, tudo mão. Coloque a tua mão no peito. Ele coloca a mão no peito. Agora tira, a mão está leprosa. Coloca de novo. Agora tira, a mão está limpa. Eles crerão no segundo sinal. Depois que Deus faz todo aquele movimento, é reativado a capacidade de fazer de Moisés. Eu estou aqui para profetizar. Tem coisa que está travando a nossa capacidade de fazer, mas Deus vai nos desatar aqui nesta manhã, no nome de Jesus. Talvez você consegue ver o que você quer, talvez você sabe o que você precisa fazer, mas de alguma forma você está atado. Mas pelo poder do nome de Jesus, a nossa atadura vai cair. A nossa atadura, seja na mente, seja nas emoções, seja nas experiências ruins que nós tivemos, nós queremos declarar: nós vamos fazer no nome de Jesus. Não vai ter atadura que vai nos impedir de realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer, e aquilo que a gente sabe que é para nós. Você recebe essa palavra no nome de Jesus? Diga comigo: as ataduras das minhas mãos estão caindo agora no nome de Jesus. Diga assim: eu estou liberto dessa atadura. Fala assim: a minha mão está livre para realizar. Eu posso, eu vou fazer. A minha mão é abençoada para fazer. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar vai dar certo. Ah, pastor, mas eu tive uma experiência ruim, eu fiz e deu errado. Mas é como Deus disse para ele: se deu errado da primeira vez, tem uma segunda estratégia, e nessa segunda estratégia vai funcionar. Eu abençoo as nossas mãos nesta manhã. Eu declaro que aquilo que a gente tocar vai ser abençoado. Eu declaro que a nossa capacidade de fazer está voltando hoje. A nossa capacidade de realizar está sendo ativada hoje de novo. Toda a resistência na nossa mente, toda a resistência no nosso coração está quebrado, assim como foi quebrado no Monte Horebe, para que ele fizesse o que Deus queria. Você diz amém? Você pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia, para que a gente tenha essa vida plena. A segunda coisa que Jesus pode fazer, espero que essa esteja certa, João capítulo 5, versículo 5. Lucas 6, eu vou anotar, porque senão eu vou falar errado de noite. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Ele estava doente 38 anos. Gente, é muito tempo para um cara não conseguir andar. A limitação desse homem era nas pernas. 38 anos. E hoje ainda existem algumas ferramentas que não existiam naquela época, que poderia andar sem a ajuda de outro, mas naquela época não tinha. E o versículo 8 diz, pode pular direto para o 8. O versículo 8 diz: então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Irmão, deixa eu te falar, esse homem tinha uma limitação real, não era na mente. O Moisés estava com uma limitação na mente, o medo de fazer, porque da outra vez deu errado.
a incerteza se vai dar certo. Agora, esse aqui tinha uma limitação real, não era uma limitação imaginária, não era uma limitação emocional, era uma limitação real. Ele estava doente, impedido de andar por 38 anos. E sabe o que é interessante, o que a gente não para pensar? Jesus deu uma ordem da mais estranha que podia ter. A ordem estranha não foi: levanta-te e anda. A ordem estranha foi: levanta, pegue a sua cama e ande. Um cara que há 38 anos não andava, um cara que não sabe mais o que é ter equilíbrio, um cara que não sabe mais o que é abaixar e se levantar e se erguer novamente. O movimento comum para a gente de descer e subir, ele não tem a menor ideia de como é que funciona isso. A coisa mais normal para a gente de caminhar naturalmente sem perder o equilíbrio, para ele seria algo incomum e impossível. Mas Jesus não está satisfeito só de dizer levanta e anda. Quando Jesus está libertando esse homem, ele está restaurando todos os movimentos. É que a gente para e pensa só: Jesus restaurou o movimento de andar. Não, ele estava restaurando todos os movimentos que foram impedidos pela falta de andar. O movimento de abaixar e se levantar, ele vai ter que aprender agora numa unção do Espírito do Senhor que estava sobre Jesus. O movimento de descer a mão e subir, ele vai ter que ser restaurado. Jesus estava restaurando todos os movimentos dele naquela cura. Sabe qual é a terceira coisa que Jesus pode fazer? Ele pode nos colocar em movimento completo. Fala com a pessoa que está do seu lado: ele pode restaurar todos os movimentos da sua vida. Talvez há uma área da sua vida que atrofiou há tanto tempo, que fez com que você perdesse o equilíbrio emocional. Mas Deus está dizendo: eu não vou te curar só o movimento, eu vou curar também as emoções que estão desequilibradas. Talvez você diga: pastor, mas tem hora que eu não consigo me abaixar. Abaixar também fala de humilhar-se, se prostrar. Ele está dizendo: eu vou devolver a capacidade de se curvar, eu vou te devolver a capacidade de levantar. Você não vai ter só apenas a capacidade de se movimentar, mas na hora certa você vai se curvar, na hora certa você vai se levantar, você vai ter equilíbrio para não perder o movimento. Então, no nome de Jesus, Igreja Semeando Avivamento, eu quero declarar: os movimentos dessa igreja vai ser restaurado um por um. Todos os movimentos nessa palavra de Jesus vai ser devolvido ao corpo de Cristo neste lugar. Não vai ser só levanta e anda, vai ser a capacidade de pegar e de carregar, de abaixar e de levantar, de virar para trás sem cair, de virar o pescoço. Imagina esse homem tendo que virar o pescoço, andar com equilíbrio ao mesmo tempo. E talvez muitas das vezes eu não sei o que é que está atrapalhando. Talvez algumas coisas limitaram a nossa mente. Olhe para os 10 leprosos. Quando você olha para a Bíblia, os 10 leprosos, eles foram curados quando iam, era no movimento. Muitas das vezes o diabo está querendo nos prender e nos deixar parado onde a gente está, porque muito milagre acontece no movimento. A Bíblia diz que quando o anjo movimentava a água, o milagre acontecia. A Bíblia diz que quando os 10 leprosos começaram a se movimentar em direção ao sacerdote, o movimento acontecia. Muitas das vezes o diabo está tentando travar os nossos movimentos. Sabe por quê? Ele sabe que a gente não anda sozinho. Quando a gente anda, o céu está andando junto com a gente, porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E muitas das vezes o diabo fica fazendo a gente achar que a gente está sozinho. Para quê? Para que a gente tenha medo de caminhar, para que a gente tenha medo de avançar, para que a gente tenha medo de ir, para que a gente tenha medo de se movimentar. Eu estava me lembrando quando a Patrícia chegou aqui na igreja. O milagre, é que vocês não conhecem o testemunho da Patrícia.
o milagre que Jesus fez na vida da Patrícia. É um negócio incrível. E ele foi restaurando esse tipo de movimento. Patrícia agora está querendo morar até em Itaipava, olha que chique, sozinho, longe de todo mundo. Só Jesus faz isso. Talvez você não entendendo o testemunho dela, você não consegue entender o que eu estou falando. Mas Jesus, ao longo do tempo, foi tocando na Patrícia, E o que ela faz hoje, o movimento que ela se movimenta hoje, só Jesus na vida de uma pessoa. Então eu quero dizer para você, não é que Jesus vai fazer, Ele já está fazendo, e Ele já fez aqui. Então o que eu estou declarando é, aquilo que está impedindo o movimento dessa casa chamada Semeando Avivamento, a qual você faz parte, eu declaro, este movimento vai ser restaurado. Não importa se você ficou parado 10 anos por causa das circunstâncias, e até circunstâncias reais e não imaginárias, mas eu quero dizer, Deus vai trazer o movimento. Deus é um Deus de moveres sobrenaturais. Então, no nome de Jesus, Semeando Avivamento, eu declaro, chegou o tempo de realizar, de se mover. Mova-se no poder do Espírito, mova-se com Jesus, Ele está contigo. Celebre Jesus. Terceira coisa que Jesus pode fazer para dar vida plena. Mateus 9, versículo 18. Mateus 9, 18 diz assim: enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Por que eu peguei a Nova Tradução de Linguagem de hoje? Porque ela diz isso: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e põe as mãos sobre ela para que viva de novo. Versículo 25. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. Isso aqui é uma coisa muito interessante que a gente precisa fazer e pensar. Se hoje alguém que conhece um pouquinho de primeiros socorros, se alguém passar mal perto dessa pessoa, não estou falando de médico, eu estou falando alguém que conheça o básico, que vai saber fazer aquela massagem cardíaca, que vai saber fazer uma respiração boca a boca, uma pessoa, por mais leiga que seja, ela teria pelo menos hoje a capacidade de provocar uma ressuscitação através dessa massagem cardíaca, através de uma respiração boca a boca, através de alguma técnica. Alguém que fosse um pouco mais experiente, tivesse equipamento disponível, como em alguns lugares públicos, alguns poucos, mas que tem aquele desfibrilador. É ruim até de falar o nome desse troço. Fala aí para ver se você sabe falar. Aí todo mundo embolou. A máquina de choque. Pronto. Hã? Como é que é o nome? Deia. Aí já botamos um apelido na máquina. Eu sei, está escrito lá, eu sei. Aí olha só. Aí, você que sabe usar a Deia, porque senão o cara se mata, né? Você imagina, esbarrou, aí o cara morreu. Mas olha aqui que as coisas que eu imagino, cara. É triste, né? Mas olha lá, vamos lá. Aí você imagina, o cara lá tem experiência, treinamento, não sei o quê. Ele não vai ter esse recurso, ele fez a massagem cardíaca, não sei o quê, enquanto isso está lá. Aí passou lá e pá! Agora veja bem, naquela época, parou, morreu. Naquela época não tinha isso não, parou de respirar, parada respiratória. Não existia esse negócio, parou de respirar, morreu. Não tem isso, não tem massagem cardíaca, não tem ideia, não tem nada, simplesmente acabou. Não tem, repita comigo, não tinha solução. É isso aí. Naquela época, coisas que hoje tem solução
O pessoal morria de gripe. Quando Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra dele, ela estava com febre, ia morrer por causa de alguma coisa que estava lá dentro que deu febre. Você entendeu isso ou não? Febre que a gente pega ali uma Novalgina e depois já leva para o hospital. Não tinha Novalgina, não tinha paracetamol, não tinha nada. Ou seja, a febre matava, porque era infecção em alguma parte do corpo. E esse homem, chega a notícia para ele, na outra versão: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Eles sabem que morreu, não tem jeito, não tem como dar choque, não tem como fazer massagem cardíaca, não tem respiração boca a boca, morreu. Ou seja, o que aqueles caras estavam dizendo para Jairo? Jairo, não tem mais recurso, não tem mais solução. Mas Jesus ouviu e disse: creia somente. E a Bíblia diz que Jesus entrou no quarto e simplesmente, a Bíblia diz, pegou-a pela mão e levantou. Sabe qual é a terceira coisa que Jesus pode fazer aqui nessa manhã, se a gente crer? Ele pode resolver o que não tem solução. Disseram para você que não tem solução esse problema. Pior era o do Jairo. Jesus resolveu o que não tinha solução na vida de Jairo, na casa de Jairo. Então ele pode trazer solução para nossa casa. Ele pode trazer solução para aquilo que a gente diz que é impossível. Disseram para a gente que não tem mais jeito, mas eu estou aqui para te dizer, igual Jesus falou: creia somente, porque ele pode resolver o problema de Jairo, e ele pode resolver o problema da sua casa e da sua vida. Ele tem poder para resolver coisas sem solução. É só olhar para a guerra contra Jericó. Era impossível naquela época alguém vencer Jericó. Não tinha como derrubar as muralhas, não tinha como passar por cima delas, porque ao chegar perto ele já lançava as flechas e matava o exército inimigo. Aquela muralha era intransponível. Só que Deus já começou pela primeira guerra impossível para mostrar: se Jericó caiu, vai cair tudo. E eu tenho certeza que Deus já derrubou uma Jericó na sua vida. Eu tenho certeza que alguma vez você achou que aquela muralha era impossível de passar, que aquela sentença era impossível de mudar, e Deus fez como fez em Jericó. Você tem na sua vida uma muralha que já caiu, e o Deus que derrubou a primeira vez, derruba a segunda, derruba a terceira, derruba a quarta. Ele derrubou a primeira e mais intransponível muralha para dizer: se o pior caiu, ninguém pode deter vocês, porque eu estou com vocês. Então eu estou aqui para declarar, nessa manhã, você precisa sair daqui sabendo: não há nada que Deus não possa solucionar na nossa vida. Não há nada que vai ficar sem resolução na nossa vida. Por quê? Porque Ele fez na vida de Jairo, Ele fez em Jericó, e Ele vai fazer de novo na nossa vida. A quarta coisa que Jesus pode fazer, João 9, versículo 1, a Bíblia diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Esse aqui é pior, porque ele nasceu cego. Gente, alguém que já enxerga e ficou cego, todos os caminhos neurais existem. A gente sabe que o cérebro tem lá um nervo, tem lá uma sinapse que acontece para a gente conseguir ver um ou outro aqui. Mas esse cara não tinha isso, porque ele nasceu cego. E o versículo 7 diz: e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Sabe o que Jesus pode fazer? Ele pode restaurar a nossa visão. É muito além do que é só enxergar. Tem gente que perdeu a visão, não a visão de enxergar esse olho, esse globo aqui. Ele enxerga, mas ele não vê.
Me lembro o pastor Léo olhando aquele morro da igreja que ele construiu ali no Ciméria. Enquanto todo mundo via, assim, o pessoal só enxergava, ele via. O pessoal enxergava um barranco, ele via uma igreja. O pessoal enxergava um aclive violento, ele via uma rampa que dava acesso a uma igreja. Muita gente vê, alguns enxergam de verdade. A diferença entre enxergar e ter uma visão. Você precisa entender que tão importante quanto enxergar para poder ver o caminho é ter a visão de da onde nós estamos indo. Porque se eu tenho uma visão, eu consigo enxergar e encontrar o caminho. Mas se eu não tenho uma visão de um futuro, se eu não tenho uma visão daquilo que eu quero, daquilo que eu imagino, não adianta eu enxergar, porque eu não tenho para onde ir. Esse homem foi restaurado a capacidade de enxergar e a capacidade de ter uma visão de um futuro. Agora esse homem, que estava acostumado desde nascença ser levado daqui para lá, ele precisa agora ter uma visão de futuro. Ele estava acostumado a pessoas darem na mão dele a comida. Alguém tinha que dar, alguém tinha que levá-lo. Mas agora que ele volta a enxergar, ele precisa ter uma visão própria. O que eu vou fazer da minha vida agora? Pergunta a pessoa que está do seu lado: o que você vai fazer da sua vida? Isso é uma visão. O que você vai fazer? Quantos aqui tem negócio próprio? Não importa se é empresa ou negócio autônomo. Qual é a visão que você tem para isso? Porque enxergar, você está enxergando. E tem hora que está enxergando até demais, até o que não existe. Hã? É. O Léo falou que com a ótica ele procura ajudar. Mas olha só, tem gente que está enxergando, mas não está vendo o futuro. Porque a pior coisa é quando a gente enxerga, mas não consegue ver. A pior coisa é quando a gente olha para a nossa vida e não vê outra vida lá na frente. Então, se eu não vejo outra vida lá na frente, eu não estou falando de morrer, eu estou falando dessa vida aqui, a vida que vai vir o ano que vem, a vida que vai vir em 2027, a vida que vai vir em 2028, a vida que vai vir em 2030, a vida que vai vir em 2050, a vida que vai vir em 2060. Pastor, mas o senhor está longe demais, você está querendo morrer antes? A vida que vai vir em 2070. Quantos anos você vai ter em 2070? Só para facilitar, faz de conta que nós estamos em 2030. Você entendeu ou não? Pastor, mas o senhor está pensando em mais de 40 anos? Você vai chegar lá, irmão. E qual que é o problema? Se eu não tiver uma visão agora do meu futuro, eu não vou gostar de quando eu chegar lá. Só tem um detalhe: depois que chega não tem como mudar. Depois que chega é aquele futuro. Você pode falar o que quiser do Elon Musk, mas aquele cara tem uma visão doida e maluca. Mas por isso que a Tesla existe, por isso que a SpaceX existe, faz foguete. Ele quer colonizar Marte, e para isso ele constrói foguete que está sendo usado para outras coisas, enquanto ele não consegue chegar em Marte. Mas por quê? Ele tem uma visão. Aquele que não tem uma visão vai falar: você é maluco, você não... Aqui ó, você vive fora da terra. Aqui, você não está vivendo na realidade. Então, amigo, a gente tem que viver nos dois ambientes: no ambiente da realidade e no ambiente da visão. Porque se eu vivo no ambiente da realidade, eu vou trabalhar para alcançar a minha visão. Você entendeu isso ou não? Eu vou acordar amanhã, olhar para segunda-feira. Pensa na segunda-feira. Segunda-feira, domingo à noite, é o Dia Internacional da Depressão. Porque a segunda vai chegar. Tem gente que tem aquele programa favorito,
no domingo à noite, depois do culto, porque senão a televisão queima, né? Aí depois do culto, ele tem o programa favorito. Começou o programa, ele está deprimido. Porque ele sabe que quando terminar o programa, está na hora de dormir, o próximo passo, acordei segunda-feira. Agora, e quem tem uma visão? Irmão, desculpa te dizer, talvez vai te chocar, detesta feriado. Eu não gosto de feriado. Ah, pastor, adoro feriado. Eu não gosto. Vê quantos feriados tem nos Estados Unidos e vê o quanto que ele está longe, na frente da gente. Eu não gosto de feriado. Eu não tenho problema com segunda-feira, porque segunda-feira é a chance que eu tenho de trabalhar mais um pouco para chegar mais perto da minha visão. Eu não tenho problema com isso. Eu procuro tirar férias, porque tem que ter um tempo de descanso. E já falei aqui, minhas férias já foi num resort que tem lá em Volta Redonda, internacional, chamado Casa de Papai. Lá tinha comida de graça, dormida de graça, e mamãe era empregada de graça. Olha aí, você quer melhor? Para que ir para o hotel, irmão? Porque no hotel paga. Lá parecia que a geladeira produzia. Você abria, tinha. Aí você voltava, abria, tinha de novo. Aí você olhava, pô, tá acabando. Quando você voltava, tinha de novo. Ué, tem milagre na geladeira do meu pai. Olha que maravilha. Por isso que é bom comer lá. Você entendeu ou não? Eu vou essa semana lá visitar meu pai e minha mãe. Aí eu mando uma mensagem assim: mãe, não esquenta para fazer muita coisa não. Se tiver batata frita ia ser legal. Na casa, nesse resort, seu pensamento é uma ordem. Pensa nisso. E é engraçado, quando eu chego lá, eu nem preciso abrir a geladeira. Meu pai vem com água com gás e bota na mesa. Mordomo de graça. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: foi um tempo que as férias eram lá. Mas se as tuas férias têm que ser na praia do Anil, por que não? Fala com a pessoa que está do seu lado: é só uma fase. Tem hora que essa fase demora. Teve uma época também que para ir na casa do meu pai, ele tinha que me dar o dinheiro da gasolina para eu poder visitá-lo. Você entendeu ou não? Para comer a comida dele. Eu não tinha dinheiro para botar a gasolina para ir em Volta Redonda. Hoje eu vou lá e falo assim: mãe, não precisa fazer comida não, que eu vou levar vocês para o restaurante. Mas antes, tinha que pagar a minha gasolina no meu Chevetinho 75. Nada contra, mas também nada a favor, para poder ir lá comer a comida dele, de graça. Hoje eu vou para outros lugares. Sabe o que você tem que entender? Quando você tem uma visão, essa fase realmente é só uma fase. Quando você consegue, e Deus tem essa capacidade de restaurar nossa capacidade de enxergar o futuro, que se chama visão. Uma visão de futuro. Você olha como isso pode comprometer, não é só enxergar, é ter visão. Você olha para a Bíblia, 12 espias foram espiar a terra que Deus queria dar. Pensa nisso, Deus queria dar a terra. E a Bíblia vai dizer que 10 espias enxergaram, mas não viram o que Deus tinha falado. E 2 espias enxergaram e tiveram a visão da terra que Deus tinha prometido. E qual foi a diferença? Na reação. Porque aqueles que enxergavam sem ter visão eram pessimistas. Gente pessimista não tem visão, só enxerga. Enxerga a notícia do jornal e fala: ih, caramba, o mundo está indo de mal a pior. Enxerga a notícia do jornal e fala: ih, meu Deus do céu, eu quero, meu Deus, como é que vai ser o futuro? E não sei o que, não sei o que. E gente que tem visão, olha a manchete do jornal e diz: ó, aqui tem uma oportunidade, eu posso criar isso aqui que talvez eu vá ganhar dinheiro.
Entendeu a diferença de quem tem visão e quem não tem visão? Vê a mesma manchete, mas dá resultado diferente. Aí você olha, os 10 espias enxergaram, mas não viram o que Deus estava querendo que eles vissem. E diz assim: a cidade é maravilhosa, é do jeito que Deus falou, só tem uma coisa que Deus errou, não é para o nosso bico, porque lá tem gigantes, e eles são muito grandes e poderosos. Eles acham que a gente são gafanhoto, mesmo que eu não tenha conversado, eu li o pensamento deles, e também eu vejo que nós somos gafanhoto perto deles. Aí 2 que tinham visão falou: é verdade, a terra é excelente, o que eles falaram também é verdade, tem gigante lá, mas olha o tamanho da uva, parece uma melancia. E se a uva é assim, imagina o tamanho da melancia. A visão deles era outra. E eles estão dizendo assim: é verdade, os caras são grandes e fortes, mas Deus está conosco e tirou a proteção deles. É quem tem visão. E Deus precisa nessa manhã restaurar a nossa capacidade de enxergar o futuro. Deus precisa nos ajudar hoje a quebrar esse espírito de pessimismo, esse espírito que nos faz só retroceder. Não, eu vou chegar um pouquinho mais para trás, eu vou chegar um pouquinho mais para trás, eu vou chegar um pouquinho mais para trás. Ei, é para frente que você vai andar, é para frente, você vai conquistar o que está diante de vós. E a Bíblia diz: enviarei os meus anjos para ir destruindo aquilo que é contra você, para você chegar lá, lutar e vencer. Amigo, amanhã é segunda-feira, é dia de acordar cedo, porque nós temos uma visão, e se a gente não tem uma visão, está na hora de buscar uma hoje, porque vai passar 10 anos, vai passar 20 anos, vai passar 30 anos, vai passar 40 anos, e se a gente não tiver uma visão, e ficar só enxergando, a gente vai chegar lá e não vai ter nada para a gente, porque o futuro é construído com aquilo que a gente enxerga hoje. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: eu quero saber qual é a sua visão. Não é nem para copiar, é para inspirar. Você entendeu ou não? É para inspirar. Pastor, mas nós estamos numa cidade. Deus abençoa a tua parte, não reclama da cidade. Profetiza sobre a parte que cabe a você e profetiza sobre a cidade. Você entende isso? Diga amém. Quinto, último, Marcos 5, versículo 25. Olha o que a Bíblia diz: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Versículo 27. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Versículo 29. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. Agora deixa eu te falar, a gente olha para alguns milagres sem olhar o contexto do milagre. A gente olha para o milagre e eu poderia dizer: olha, Deus pode te curar por mais tempo que você tem essa enfermidade. Pode ser tão simples quanto isso. Mas o que aconteceu na vida dessa mulher não foi só ter a cura do fluxo de sangue de 12 anos. Essa mulher tinha uma série de limitações. Uma série. Eu vou falar só algumas. Primeira, ela não podia tocar em ninguém, porque a Bíblia diz que se ela tocasse em alguém, segundo o ritual judaico, ela estava imunda, e ia tornar imundo quem ela tocasse. Então o primeiro ponto é esse. Segundo, ela não tinha mais, ela estava limitada na questão afetividade. Não tinha demonstração de afeto com toque. Significa que ela não podia abraçar os irmãos, ela não podia receber um abraço de ninguém, ela não podia ter nenhuma expressão. Na hora que ela estivesse triste, ninguém podia vir abraçá-la para consolar, porque ela tinha essa limitação. Ela não podia socializar-se totalmente, porque ninguém podia encostar nela sem querer.
Então você imagina os limites que eram impostos para essa mulher numa festa. Ela até talvez pudesse ir na festa, vamos dizer que aceitaram ela na festa, mas tinham que manter uma certa distância e conversar nessa distância, porque ninguém podia tocar. E outra coisa, na hora que viesse servir o refrigerante, o copo não poderia ser usado por mais ninguém, porque senão essa pessoa se tornaria imunda. A banquetinha que ela ia sentar, se ela se levantasse, ninguém podia sentar, porque ela era imunda. Ninguém, se alguém sentasse no lugar que ela sentou, sem querer, ele ficaria imundo. Você está entendendo quanta limitação essa mulher tinha? Ela não podia ir numa série de lugares, ela não poderia entrar para adorar no templo, porque ela estava imunda. Ela tinha que buscar a Deus de longe, porque ela estava imunda. Você não entende que o desafio que ela teve que vencer para tocar na hora de Jesus é o desafio de ter sido apedrejada? Por quê? Porque as pessoas, ela estava tocando e fazendo um monte de gente imunda para poder chegar lá. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O que Jesus fez na vida dessa mulher não foi curar do fluxo de sangue apenas, foi retirar todos os limites que haviam na vida dela. Tudo que limitava ela foi removida naquela cura. Sabe qual é a quinta coisa que Jesus pode fazer hoje aqui? Nós vamos orar por isso. Ele pode retirar o que nos limita. Eu não sei o que está te limitando, mas Ele tem poder para quebrar esse limite. Eu não sei o que é que está travando a tua vida, mas Ele é poderoso para desatar, destravar a nossa vida agora mesmo, pelo poder do sangue de Jesus. Ele fez isso em outros momentos. Você olha, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados amarrados na fornalha, e a Bíblia diz que o fogo não teve poder sobre o corpo, sobre os cabelos, sobre a pele e nem sobre a roupa. Só teve poder para desatar e cortar o poder do que limitava eles andarem dentro do fogo. E então o fogo consome as cordas, e o que havia de limite estava retirado dentro daquela fornalha. Amigo, talvez você está num problema real, como Sadraque, Mesaque e Abednego estava num problema real, mas até dentro deste problema Deus pode trazer libertação. Até dentro, Ele não apagou o fogo, mas Ele fez com que eles pudessem andar sobre as brasas de fogo. Amigo, eu estou aqui para te dizer, vai cair o que está amarrando a nossa mão, vai cair o que está amarrando nossos pés, vai cair o que está atando a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, desata os limites desta igreja, quebra os limites deste povo e da nossa vida pelo poder